Olá, meu querido irmão, meu amigo. Pela graça e pela misericórdia do nosso Deus, estamos aqui para trazer-lhe mais uma mensagem da sua palavra. Eu gostaria de ler dois textos para iniciar nossa mensagem. Você se lembra que nós estamos falando sobre as revelações de Deus. Vimos que Deus se revelou a Adão, Deus se revelou a Caim, e nós nesta mensagem vamos ver Deus se revelando mais um personagem bíblico. Desta vez ele vai se revelar a Noé. Exatamente, aquele Noé de quem tanto nós falamos aqui nas mensagens anteriores, abordando sobre o assunto do dilúvio. Quando Deus se levantou na sua ira, ou revelou a sua ira contra o pecado do homem. Nós vamos nessa série de mensagens, especialmente nesta mensagem, ver que Deus agora se revela a Noé. Eu quero ler o capítulo 6 do livro de Gênesis, o versículo 13, a abertura do verso 13 diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vinda perante a minha face. Deus se apresenta a Noé e fala com Noé algo desse tipo. O verso 14, a abertura também do verso 14 de Gênesis capítulo 6, diz: Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Então, nós temos aqui Deus falando com Noé. Deus se revela ao homem sempre, sempre através da sua palavra, seja oralmente dita ou escrita, como é o caso deste momento. E era necessário que houvesse uma compreensão daquilo que Deus estava falando. Vamos orar para que Deus nos dê também a compreensão daquilo que está sendo dito nesse momento, daquilo que vai ser falado e apresentado através dessa mensagem? Vamos orar então. Pai querido, Pai de amor, estamos na Tua presença neste momento para pregar mais uma mensagem da Tua palavra. Senhor, rogamos a Tua graça sobre as nossas vidas. Usa-me como instrumento Teu e abençoa o meu irmão, o meu amigo que estão do outro lado dessa transmissão, que o Teu Espírito possa estar abrindo suas mentes para que possam compreender a Tua palavra. Abençoa suas famílias, abençoa, Deus, o seu dia, abençoa o seu trabalho, guarda-os debaixo dos Teus cuidados, livra as nossas vidas de toda espécie de males, porque oramos no nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Queridos, como dissemos, Deus sempre está se revelando ao homem. Vamos ver aqui várias mensagens, Deus se apresentando realmente ao homem. É muito interessante quando a gente observa que Deus sempre está à busca do homem. Nunca o homem é à busca de Deus. Normalmente é Deus que está buscando o homem. E uma coisa curiosa que precisamos compreender é que cada vez que Deus se apresenta, cada vez que Deus se revela ao ser humano, é para o bem-estar da gente. Sempre é para nos precaver, para nos aconselhar, para nos avisar, para nos pedir e, sobretudo, para nos dar uma ordem. Toda ordem que Deus dá através da sua palavra, é bom que aprendamos a obedecer. E quando nós obedecemos, geralmente o resultado, seja a bênção, é nossa. Agora é bom lembrar também de uma coisa muito interessante. Quando Deus nos procura, não é que Ele precisa de nós. Deus não precisa de nenhum de nós. Deus é Deus conosco, Deus é Deus sem nós. Obedecendo a Ele, Ele é Deus. Desobedecendo a Ele, Ele continua sendo Deus. Portanto, é nós que precisamos dele. Por causa da nossa fraqueza, das nossas necessidades, é que Deus se apresenta a nós. Ele se apresenta a nós para nos dar resultados finais felizes. Por isso a palavra dele ficou escrita. Por isso a palavra dele é pregada. Por isso ele falou tantas vezes, de muitas maneiras aos pais, no tempo passado, através dos profetas. E nesses últimos dias, ele está nos falando através do seu Filho, por meio da sua palavra pregada. Vejamos aqui que interessante. Deus aqui se revela a Noé no meio de uma grande crise que o mundo passava, no meio da corrupção e no meio de uma grande violência.
Então Deus se levanta e se apresenta a Noé e fala com Noé através da sua palavra. Para quê? Ele se revelou para dar uma ordem, para dar ordens aqui a Noé. Ele disse, faze para ti uma arca. É o texto que lemos de Gênesis capítulo 14, aliás 6, versículo 14. Faze para ti uma arca. É uma ordem que está no imperativo. Outra coisa que nós precisamos entender, Deus nunca nos pede um favor. Ele nos ordena. Ele simplesmente diz, ele é o Senhor. E como Senhor, obviamente precisa ser obedecido. E nós, como servos, precisamos obedecer. Obedecer essa ordem de Deus implicava, na verdade, na salvação de Noé e de toda a sua família. Desobedecer esta ordem de Deus resultaria na morte de Noé e também de toda a sua família. Veja como é importante quando Deus fala conosco. Olha como é importante quando estamos pregando a palavra dele, a gente prestar bastante atenção para ver o que existe nessa mensagem de recado para nós e procurarmos obedecermos. Aqui Noé tinha apenas duas opções, ou salvar ele mesmo e a sua família, ou morrer ele e toda a sua família. Porque o texto diz que tudo que tinha fôlego de vida morreria. Era um ponto final. Deus dava a ordem e também avisava para ele. Porque eu enviarei um dilúvio sobre a face da terra. Tudo aquilo que tem fôlego sobre a face da terra, então expirará. Noé tinha que fazer uma escolha naquele momento. Noé tinha que fazer uma decisão naquele momento. E só tinha duas decisões a ser tomada. Obedecer ou desobedecer. A obediência resultaria na salvação dele, de toda a sua família. A desobediência causaria, ou resultaria, implicaria na morte dele e de toda a sua família, desde que, sendo que a água viria para matar todo ser humano sobre a face da terra. Mas a Bíblia diz no capítulo 6, verso 22 de Gênesis, que Noé obedeceu a ordem de Deus. A obediência de Noé resultou na salvação dele e de toda a sua família. Porque a Bíblia diz no capítulo 7, versículo 23, que todo ser morreu, somente Noé, sua família, ficaram vivos. Então, foi muito claro, foi muito simples. Aquilo que falamos inicialmente, que resultaria ou na morte ou na vida, resultou em vida, tanto dele como da sua família. Tudo morreu, apenas Noé e a sua família ficaram com vida. A obediência de Noé resultou na salvação dele e de toda a sua família. Isso é gostoso a gente poder ouvir. 5 observações aqui nessa lição que eu gostaria, para as quais eu gostaria de chamar-lhes a atenção, tá bom? 5 observações, para as quais eu quero chamar a sua atenção, porque também me chamou muita atenção estudando esse texto. Primeira observação está no capítulo 6, verso 14. Deus ordenou que Noé fizesse a arca. Essa é uma observação, é um detalhe do texto. Deus ordenou que Noé fizesse a arca. Não esqueça disto, Deus ordenou que Noé fizesse a arca. A segunda observação é a obediência de Noé. No capítulo 6, verso 22, a Bíblia Sagrada diz com muita clareza: assim fez Noé, conforme tudo que o Deus ordenou, assim o fez. Então, houve uma ordem, mas imediatamente houve uma obediência. O terceiro fato que me chama a atenção está no capítulo 7, verso 1. Deus ordena que Noé e sua família entrem na arca. Observa que Deus está sempre usando o imperativo para ordenar se fazer alguma coisa. Como eu disse no capítulo 7, verso 1, agora vem a ordem. Entra tu e toda a tua família na arca. A Bíblia diz que ele rigorosamente obedeceu. No capítulo 8, versículo 1, agora vem uma outra observação interessante, que é a quarta observação que eu acho nesse texto. Deus se lembrou de Noé e da sua família. Deus se lembrou. Observa que quando Noé obedece a ordem de Deus, a voz de Deus, e faz conforme Deus ordena,
ele manda que eles entrem na arca, ele obedientemente fez o que Deus lhe mandou. Agora, depois de 150 dias de água sobre a face da terra, a Bíblia diz que Deus se lembra de Noé. Querido, isso é importante. Deus se lembra daqueles que se lembram dele. A Bíblia diz que aqueles que se esquecem de Deus, os seus nomes serão escritos na terra, que logo serão apagados e cairão no esquecimento, e Deus jamais se lembrará daqueles que não se lembram dele. Portanto, é muito interessante, neste momento, eu quero te chamar a atenção mais uma vez, é muito importante nesse momento lembrar de Deus, obedecer a Deus, faça o que Ele está mandando, faça o que Ele está ordenando, porque senão, no momento mais precioso da nossa vida, no momento que nós mais precisamos dele, Ele vai esquecer de nós. Lá no capítulo 1 de Provérbios, ele diz, olha, eu estendi a minha mão, ninguém me atendeu. Eu chamei, ninguém ouviu. Portanto, quando vocês me clamarem, eu não ouvirei. Quando vocês me buscarem, não me acharão. Porém, o profeta Isaías diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O profeta Jeremias disse, Deus disse pelo profeta Jeremias, clama-me e eu responderei. Então é tempo de obedecer, é tempo de buscar, é tempo de fazer aquilo que Ele está mandando, a fim de que sejamos lembrados por Ele no momento mais importante da nossa vida. Agora, uma quinta observação que eu acho é os versos 3, 15 e 16 do capítulo 7. Agora Deus ordena que Noé e sua família saiam da arca. E a Bíblia diz que eles saíram da arca. Eles obedeceram e saíram da arca. Ah, queridos, eu vejo aqui Noé duas grandes virtudes. Primeiro é a obediência de Noé. Nós precisamos sermos obedientes à palavra e à ordem de Deus. O mundo seria uma bênção, os homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, seriam realmente pessoas altamente abençoadas se fôssemos pessoas obedientes. Mas um outro fator que eu vejo na vida de Noé, a fé. A fé que é o princípio que move tudo. A fé que é o princípio de todas as coisas. Olha o que diz o escritor aos Hebreus. Milhares de anos depois, o escritor da Epístola aos Hebreus, ele faz menção dos heróis da fé. O capítulo 11 de Hebreus é considerado como a galeria onde está o nome dos heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. E ele faz menção no capítulo 11, especialmente no versículo 7, capítulo 11, versículo 7, ele faz menção de Noé, dizendo o seguinte, pela fé, Noé, divinamente sendo avisado das coisas que não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Isso é lindo demais. Poder ver Deus testemunhando de Noé, dizendo que pela fé Noé, sendo avisado de coisas que ainda não se via, que está se referindo ao dilúvio, ao acontecimento catastrófico daqueles dias. Pela fé, ele sendo avisado, simplesmente obedeceu e preparou uma arca através da qual salvou ele mesmo, salvou a sua família e condenou o mundo de então. Queridos, a Bíblia Sagrada diz, no capítulo 11, versículo 28 de Mateus, ele disse, Jesus Cristo disse, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas também João capítulo 5, verso 24, ele diz, todo aquele que ouvir a minha palavra e crer, obedecendo naquilo que eu digo, terá vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Todo aquele que ouvir a minha palavra tem a vida eterna, estará salvo do poder do mal. No capítulo 7, versículo 13 de Mateus, ele diz, entrai
pela porta estreita, porque largo é o caminho, ou larga é a porta e apertado o caminho, ou vice-versa, que leva à perdição. E são muitos que acertam por este caminho largo. Mas ele diz, entrai pela porta. E sabe o que ele diz em João capítulo 10, versículo 9? Ele diz, eu sou a porta. Então entre por Jesus. Entre por Jesus. No capítulo 14, versículo 6 de João, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não é diferente dos dias de Noé para os nossos dias. Deus não mudou, é o mesmo Deus. A ordem para nós é a mesma. Nós somos os mesmos. Portanto, Deus está nos ordenando. Ele não está pedindo, ele está ordenando. Certo? Vinde a mim. Ele não está pedindo um favor. Ele disse, a única saída para vocês é virem a mim. Certo? A única saída é ouvir a minha palavra. A única saída para vocês é entrar pela porta. E ele diz, eu sou a porta. Trilhe pelo caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu querido, a verdade é que ninguém pode obedecer a Deus a não ser pela fé. Que você, nesta hora, neste momento, onde estiver, como estiver, que abra o teu coração, que venha para Jesus. Salve você e a sua família nesta hora, entregando-se a Jesus em uma total e verdadeira obediência à sua ordem. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir, sempre agradecido pela sua presença, pela sua companhia, por estar me ajudando a difundir a palavra de Deus. Deus fale contigo e que você simplesmente obedeça. É bom para você e para a sua família. Até a próxima, se Deus nos permitir.